E aí, gente linda! Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer um entendimento para vocês. Quando eu falo de entendimentos, é quando a gente junta o conhecimento na teoria com uma sensação. É aquela tomada de consciência, é aquela famosa caída de ficha, é aquele cara, eu entendi. Por quê? Por que isso é importante? Eu sempre falo nos meus processos de coaching que a gente precisa ter as tomadas de consciência. É quando a gente percebe e se dá conta qual é a dinâmica que eu tô fazendo, qual é o comportamento que eu tô tendo que tá me gerando esse resultado e não aquele que eu tô buscando. É só quando a gente se dá conta. Porque quando as coisas estão só no mental, só na teoria, é tudo muito bonito, a gente entende tudo. Mas se fosse simples assim, só entender no mental, todo mundo que lesse, por exemplo, um livro, O Segredo da Mente Milionária, já estaria milionário, já estaria rico. E o que acontece? A gente entende no mental, mas o nosso comportamento muitas vezes tem dinâmicas de sabotagem que ao invés de nos levar para um caminho que a gente gostaria de conquistar, para aquele resultado, para aquele estilo de vida, ele nos leva para outro caminho. Só que a gente não se dá conta. Esse é o grande problema. É eu ter comportamentos, eu fazer algumas coisas buscando uma meta aqui e não me dou conta que eu tô fazendo esse movimento. E no meu mental eu acho que eu tô indo pra lá. Então, minha gente, uma das grandes dicas é observe o seu resultado. Seu resultado que tu tá tendo na tua vida, seja na área profissional, seja no retorno financeiro, seja numa questão contigo mesmo, seja numa questão de relacionamentos, observe o resultado. Se o resultado não está te agradando, é porque você precisa mudar alguma questão no seu comportamento. É o comportamento que gera o resultado, ou seja, o resultado que eu tô tendo é reflexo do comportamento que eu tô tendo. Só que muitas vezes o nosso mental ele mascara, porque a gente coloca uma meta, a gente coloca um objetivo, a gente coloca um planejamento e acha que tá indo. Só que nem sempre tá indo para aquela direção, para aquele caminho, para aquele resultado. A gente tá indo para outra direção. Ou muitas vezes a gente tá indo para aquela direção, só que numa velocidade muito mais lenta do que a gente poderia estar indo. Então, primeira dica, observe o seu resultado. Se o resultado que você tá tendo precisa ser diferente, você quer outra coisa, olha e analisa o seu comportamento. Mas o que eu quero trazer de entendimento hoje? O que eu quero trazer de uma tomada de consciência? Nós, seres humanos, a gente vem com... Isso é um entendimento meu, eu quero deixar claro. Eu não sei se em algum livro já tem alguma coisa escrita, mas eu tive essa percepção lendo um livro, que é O Poder do Hábito, se eu não me engano, foi nesse livro, nessa leitura que eu tive essa tomada de consciência. Então pode ser, pessoal, que tenha em algum lugar alguma explicação disso, não sei, mas é uma tomada de consciência que eu tive, é uma caída de ficha que eu tive. Nós, seres humanos, a gente tem dois caminhos, e dois caminhos paralelos. Eles são dois caminhos que andam na nossa vida separadamente. E que muitas vezes o caos se instala na nossa vida, os problemas, os desafios mais desafiadores, olha a redundância, que muitas vezes se complicam e não precisariam ser tão complicados assim. Porque muitas vezes esses caminhos eles estão se cruzando. Quais são esses dois caminhos? Um deles é o autoconhecimento. E esse caminho a gente precisa viver sozinho. O autoconhecimento é a gente conseguir perceber o que tem valor para mim, o que eu não estou fazendo e que eu precisaria estar fazendo. Qual é o conhecimento que falta para eu atingir aquele resultado? Ou seja, autoconhecimento, como é que eu funciono, qual é a dinâmica que eu estabeleço para viver relações, para viver a realização do meu trabalho, como é que funcionam as minhas emoções, qual é o controle emocional que eu tenho sobre a minha vida, sobre as coisas que acontecem na minha vida. O que está faltando ainda eu evoluir como ser humano, como pessoa, como profissional? É tudo autoconhecimento, é pra dentro. E esse caminho, minha gente, a gente precisa fazer sozinho. Esse caminho é nosso, é nossa responsabilidade. Eu sempre digo para os meus coaches,
o que acontece? Tem coisas que é responsabilidade nossa e a gente precisa assumir. A gente tem a obrigação de assumir isso. E por que eu digo? A minha percepção, a minha opinião é que a vida ela é incrível, ela é abundante, ela é maravilhosa e ela precisa ser vivida na melhor forma, com a gente evoluindo, crescendo o tempo inteiro. Essa é uma necessidade minha, esse é o entendimento meu. E eu acho que se a gente veio pra vida, pra esse mundo, a gente ganhou essa oportunidade de presente, a gente precisa fazer bom uso dela, a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é esse crescimento pessoal. Como é que eu posso estar mais inteiro para as minhas relações, para minha profissão? Como é que eu posso me realizar mais? Como é que eu posso me realizar mais no meu relacionamento? Como é que eu posso me entregar mais? O que eu posso fazer de diferente para tornar esse relacionamento cada vez melhor? O que eu posso fazer diferente e estar mais presente com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas que me rodeiam? Como é que eu posso ganhar mais dinheiro? O dinheiro, gente, é muito importante. Dinheiro é energia, ela precisa circular. A gente precisa ter consciência e responsabilidade em relação ao dinheiro. Então, como é que eu lido com o dinheiro? E dinheiro tem muita emoção envolvido. Eu vou dizer muita para não dizer muita mesmo. Então, como é que eu lido com a emoção em relação ao dinheiro? Como é que eu preciso evoluir? Como é que eu preciso ter mais entendimentos, conhecimento? E essa é minha responsabilidade. Eu preciso crescer como ser humano, eu preciso crescer como profissional. É minha responsabilidade, ou seja, eu assumo a autorresponsabilidade e olho pra dentro e começo a perceber o que eu preciso evoluir, o que eu preciso ser melhor, aonde eu preciso ser mais. É um caminho e esse eu preciso fazer sozinha, porque ninguém tem condições de chegar pra mim e dizer assim: Aline, faz isso que isso vai funcionar, faz isso que é isso que tu tá precisando, ok? Muitas vezes vem sugestões de fora que realmente é para fazer a gente acordar e se dar conta, opa, isso aqui realmente é interessante. Mas no final é somente nós que podemos avaliar, somente eu que posso avaliar o que realmente é importante para minha vida, o que realmente vai me fazer crescer. Porque muitas vezes essa sugestão, ela tá vindo, mas com o olhar da outra pessoa, em relação o que ela tá enxergando, mas ela sabe de verdade quais são os meus planos, quais são os meus projetos, o que importa pra mim, o que faz sentido pra mim, o que de verdade tem valor pra mim, qual é o resultado que eu quero chegar, qual é o estilo de vida que eu quero chegar. Não, ninguém sabe 100%, as pessoas dão palpites, mas é somente eu que vou saber essa resposta e eu tenho a responsabilidade de saber essa resposta. Só que para saber, minha gente, eu preciso nesse caminho olhar para dentro. Autorresponsabilidade, eu agarro, essa responsabilidade é minha e daí eu vou pro autoconhecimento. O que eu preciso saber mais de mim, dos meus planos, dos meus projetos, dos meus sonhos. Paralelo a isso, a gente tem o outro caminho, que é relacionamentos interpessoais. Nós somos seres humanos, nós nascemos para viver em sociedade, a gente nasceu, as nossas relações nos proporcionam crescimento profissional, crescimento como pessoa. E para observar, tudo que a gente faz tem algum relacionamento envolvido. Relacionamento de trabalho. Aqui eu quero dar uma dica, eu não tenho como mostrar o livro hoje, porque eu emprestei o livro para um coach meu. Mas um dos livros, uma das dicas de leitura que eu quero dar pra você que tá assistindo esse vídeo é A Coragem de Não Agradar. É maravilhoso esse livro. E o que acontece? Ele fala em 3 relacionamentos, 3 tarefas, 3 metas de relacionamentos que a gente tem na vida como ser humano. Relacionamento de trabalho, profissional, ou seja, meu relacionamento com meus colegas de trabalho, com os meus clientes, com o meu chefe, quem tem chefe. Então, são os meus relacionamentos ligados ao ambiente de trabalho, fornecedores, todo mundo aqui envolve. Outro é relacionamento de amigos, ou seja, aqueles relacionamentos de amizade que me proporcionam crescimento como pessoa, que me proporcionam diversão, que me proporcionam esse âmbito do relacionamento de amizade.
E tem o relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento no meu núcleo familiar. Meus pais, meus irmãos, meus avós, meus tios, primos, relacionamento amoroso, meus filhos. Eu, no caso, não tenho, mas meus futuros filhos. Então, são esses 3 tipos de relacionamento. E com eles a gente cresce muito, com eles a gente vivencia experiências, com eles a gente compartilha. Vocês devem já ter escutado falar que a gente é mais feliz quando a gente compartilha a nossa felicidade, as nossas conquistas com outras pessoas. E são esses relacionamentos que nos proporcionam viver isso. Só que o que acontece? São 2 caminhos, minha gente, e eles precisam ser vividos por inteiro, mas com consciência. O que muitas vezes acontece na nossa vida? Ao invés de aplicar o autoconhecimento, eu fico perguntando para os outros o que eu devo fazer, que atitude eu devo ter, o que é o mais correto. E daí começam a se embaralhar os olhares, as experiências, as críticas, julgamentos, e daí a gente começa a entrar num processo mental de sofrimento. Porque a nossa alma sabe o que a gente precisa viver. A nossa alma sabe o que tem valor para nós. Só que como a gente não tem autoconhecimento em relação a isso, a gente vai viver o que é importante para o outro. A gente vai viver com base no olhar do outro, nas experiências do outro, na personalidade do outro. E isso eu digo em relação a esse movimento, a gente pode fazer em relação a amigos, a pais, a irmãos, a qualquer pessoa. Então a gente entra nesse processo de sofrimento, porque muitas vezes a gente vai fazer o que o outro está nos sugerindo, mas se não tem sentido para nós, a gente pode até fazer, mas a gente não vai estar confortável, a gente não vai estar no nosso maior potencial, a gente não vai estar se entregando por inteiro e a gente vai estar naquele processo mental, cara, eu tô fazendo, mas eu não tô tirando o máximo proveito. Por quê? Porque muitas vezes o que tu tá fazendo porque o outro te sugeriu e não porque tu gostaria de estar fazendo ou porque aquilo ali é necessário. Muitas vezes, para um crescimento, a gente precisa respeitar uma ordem. Qual é a minha ordem? Primeiro eu preciso aprender isso, para depois aprender aquilo, para depois viver aquilo outro. E quando a gente assume o olhar de outra pessoa, a gente interrompe essa ordem que para nós é importante. Então, por isso que muitas vezes as coisas não fazem sentido, porque a gente quer viver o que o outro acha que é bom a gente viver. Só que de quem é a culpa? A culpa é totalmente nossa. A culpa é da gente não botar um basta, a culpa é da gente querer fazer o que o outro está dizendo, de querer seguir. A gente precisa se inspirar com outras pessoas, a gente precisa ter mentores, a gente precisa ter uma orientação. Mas no final das contas, a gente precisa escutar o nosso coração, o que de verdade faz sentido para nós. Então, minha gente, observem esses 2 caminhos. Eles precisam viver de formas diferentes, separadas. Porque a partir do momento que eu tiver esse autoconhecimento, que eu souber o que faz sentido para mim, o que eu preciso fazer, qual é o movimento de crescimento, eu vou estar sendo mais verdadeiro com as outras pessoas. Eu vou estar sendo mais inteiro eu vou estar mais inteiro para os meus relacionamentos. Eu não vou estar confundindo esses 2 caminhos. Eu vou viver nos relacionamentos o que eu preciso viver nos relacionamentos. E eu vou viver no meu autoconhecimento, no meu crescimento, aquilo que eu preciso viver para mim. Então, quando eu tenho consciência desses 2 caminhos, da separação deles, do valor, do que um é, o que um representa, o que um precisa ser vivido e o outro precisa ser vivido, eu consigo estar mais inteiro para minha vida, eu consigo estar mais consciente, eu consigo estar mais presente para tudo. Então, minha gente, aqui eu quero deixar essa reflexão, essa tomada de consciência. Qual é a confusão que você está fazendo na sua vida? O que você não está assumindo que é seu? Porque a responsabilidade é sempre nossa. Se a minha vida tá uma confusão, é porque eu permiti, é porque eu me entreguei desse jeito, é porque eu estou vivendo desse jeito. É um mecanismo que é uma dinâmica que eu estou estabelecendo. Para onde essa dinâmica está te levando? Para onde essas decisões, essas escolhas estão te levando? É para uma vida saudável, para uma vida equilibrada, para relacionamentos saudáveis, inteiros, transparentes? Ou é para uma confusão profunda? Então, o primeiro passo,
para e analisa o que é teu, o que é responsabilidade tua, o que falta na tua vida e o que você quer viver nos seus relacionamentos. Relacionamentos são oportunidades de crescimento profissional e pessoal, mas eles só vão ser a partir do momento que eu estiver inteira para eles, consciente e verdadeira, e não pegar deles. Olha, um dos grandes erros que a gente faz é pegar deles o que tá faltando interno. Ou seja, se tá faltando eu decidir alguma coisa e é responsabilidade minha, eu pego deles a opinião, eu pego deles a sugestão e eu sigo o que eles estão mandando. Mas qual é o grande erro que a gente faz, que a gente comete? Cara, não, a gente acaba responsabilizando as pessoas. E daí entra num processo de vitimismo, e daí a vida não anda. Meu bem, para com isso, sai desse processo mental. Separa os dois caminhos, vive eles por inteiro, de uma forma consciente das suas escolhas, consciente da vida que tu quer levar. Separa eles e vive por inteiro. Aí a vida vai ter um outro olhar, um outro gostinho, com muito mais equilíbrio, com uma sensação muito mais de preenchimento, muito mais verdadeira. Certo, minha gente? Eu espero que de alguma forma eu tenha colaborado com alguém que está assistindo esse vídeo, com essa tomada de consciência, e faz isso, assuma a autorresponsabilidade, separa os dois caminhos e vê o que você precisa fazer, promover de mudança na tua vida, nas tuas escolhas, nos teus caminhos, para ela ser cada vez mais plena, cada vez mais inteira, cada vez mais verdadeira, certo? Um beijo grande no coração de todos vocês e um lindo dia!